Que a paz seja conosco. Mais uma vez nos reencontramos para mais uma transmissão de um trabalho de amor. Trabalho este que temos a nossa amada igreja todas as quartas-feiras às 19h30 e é destinada ao estudo da mediunidade e à prática da mesma. Então convido todos vocês a nos unirmos em um só sentimento de amor, de carinho para todos aqueles nossos irmãos que estejam necessitados de alguma maneira. E também pelos nossos irmãos desencarnados, pois hoje parte do trabalho é destinado a eles. Oramos então. Senhor, imploramos-vos de amor, amparaste-nos, suplicamos-vos misericórdia, fizeste-nos fortes, pedimos-vos luz, transforma-nos em vasos escolhidos, para que possamos receber a terra fértil, a semente de luz emanada do Senhor, para germinar, desenvolver e produzir frutos, os quais serão no futuro a causa da ascensão para vós e todos os vossos filhos. Que assim seja. Então, hoje nós temos uma gravação de Oswaldo Jesus Vieira, o mestre de esteio, patrono da nossa casa. Então eu vou colocar um hino agora e teremos apenas a gravação dele, porque é uma gravação de aproximadamente uns 20 minutos. Para que o trabalho não fique muito extenso, vamos escutar apenas a gravação dele. E vamos escutar com muito carinho, pois eles, como sempre, têm palavras muito sábias a nos passar. Que possamos todos ter uma boa noite na santa paz. Que assim seja. Você e sua casa.
paz do Senhor Jesus seja conosco. Que o manto do Cristo nos envolva, permitindo que a luz da verdade penetre nos vossos corações e ilumine as vossas mentes, apontando o caminho reto para retorno à vida espiritual. Por mais esta vez, na vontade de Deus onipotente, aqui nos reencontramos neste maravilhoso templo, onde a verdade refulge todo o seu esplendor, onde o cristianismo é autenticado por um servo verdadeiro, e não simplesmente dirige a palavra, mas exemplifica tudo o que ensina, porquanto que é a verdade deixada pelo Cristo. Acabaste de escutar um hino maravilhoso que fala daquilo que mais pode interessar um cristão: a oração. É sempre nos momentos difíceis da vida, as criaturas recorrem a Deus por meio da oração e formulam o seu pedido. Mas é triste, é lamentável dizer-se que ninguém compenetra-se de seu dever cristão, nem ao menos sequer a grande humanidade conhece o poder da oração. Como poderá ela em nós promover o que desejamos? De que maneira? Como ser autêntico na oração? Temos alguns pontos importantes no Evangelho que muito nos elucidam nesse sentido. Como, por exemplo, este: fazei aos outros o que quereis que vos façam. Perdoai e sereis perdoados. Tudo o que pedirdes em oração, recebereis. Orai e deixai, para que não entreis em tentação. A oração, quando nós pronunciamos palavras no sentido de nos elevar a Deus, vem a ser um exercício para estabelecer-se em nós a mesma oração. O pecador, por estar destituído das grandezas do céu, portanto divorciados de Deus, há sempre a necessidade de recorrer, por meio da palavra, a esse Deus. Mas é devido ao nosso estado triste de pecador. A obra do Cristo consiste justamente nessa educação, nesse aprimoramento do espírito, para alcançarmos a plenitude da vida que perdemos pelo pecado. Meus filhos, a religião
não fica restrita nos moldes de uma seita que professamos, nas palavras que pronunciamos. A religião tem sua base fundamental, e quando nós somos realmente religiosos, estamos identificados com Cristo, e o nosso estado é de perfeição. Sede perfeito como perfeito é o Pai Celeste, nos ensina o Senhor. Esta perfeição somente é possível estabelecer-se em nós após uma transformação na nossa vida. Quando o nosso espírito elucida-se na espiritualidade, então nós sentimos esta necessidade de praticar os preceitos de Jesus. Na medida que nos educamos, nós nos autentizamos na oração. Nós já não mais necessitamos de pronunciar a palavra. Já não mais precisamos sequer de alguém que venha interceder por nós. Como o próprio Cristo disse: naquele dia pedireis em meu nome. Não digo eu que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai já vos ama. Esta necessidade, portanto, como agora acontece aqui, é justamente para vos instruir, para vos preparar para esse estado de perfeição. Se, no entanto, permanecerdes indiferente, não podeis progredir. A vez de estar sempre necessitando da oração para auferires aquilo que necessitais de Deus, estareis sempre mendigando, filha, uma graça do Pai Celeste. Se, entretanto, vos compenetrardes nos vossos deveres cristãos, vos instruindo e praticando, alcançareis esse grau elevado do Espírito que já é amado pelo Pai e não precisa de intercessor. Vejam bem, naquele dia pedireis em meu nome, pedireis naturalmente em oração. Não digo eu que rogarei ao Pai por vós, porque o Pai já vos ama. Quando o Pai já nos ama, nós vamos a Ele diretamente. Ele mesmo se estabelece em nós. Ele nos repleta a alma com sua inefável presença. Vejamos uma passagem importante com o Cristo, por ocasião de um paralítico, aliás, não um paralítico, um epilético, que trouxeram a ele. Em certa feita, foi levado à presença do Cristo, por seu pai, um paralítico, um epilético. Um espírito apoderava-se dele e o jogava por terra. Muitas vezes caía no fogo, outras vezes na água, e ele muito sofria. Mas os discípulos do Cristo não os puderam expulsar aquele demônio, pois o Cristo no momento ali não se encontrava. Mas, percebendo Jesus o movimento que ali estava se promovendo com a multidão e com os apóstolos, então aproximou-se
perguntando o que estava acontecendo. Então, lá veio um homem e disse: mestre, eu trouxe o meu filho, que é lunático. Um espírito o agarra e joga, muitas vezes no fogo, outras tantas na água. Ele sofre muito. Roguei a teus discípulos, e eles não os puderam expulsar, o demônio. Então Jesus clamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E ele trouxe. Ao chegar diante o Senhor, o espírito jogou por terra. Ele espumou, rangiu os dentes e ficou como morto. Todos diziam: ele morreu. Mas Jesus, pegando pela mão, ergueu e ele ficou curado. Agora vem o importante, a parte que mais interessa. Depois, eles em casa disseram ao Senhor: mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? A resposta foi a seguinte: esta casta só se expele por força de oração e jejum. Nossa mente, nossa razão, diz perfeitamente que Jesus não diria isto no sentido de permanecermos em oração e de jejum. Quer dizer, eximindo-nos do alimento e vivendo, fazendo o Pai Nosso, por exemplo, qualquer uma outra prece. Não. Ele disse: essa casta só se espere por força de oração e jejum. E Jesus simplesmente trouxeram-lhe o jovem. Chegando diante dele, ele foi jogado em terra e espumou. Ele não disse palavra alguma de oração. Por quê? O estado nosso de oração, de perfeição, é justamente quando nós, educados em espírito, cultivamos virtudes. Então, a oração se estabelece em nós. Mas passamos nós a ser aquele estado perfeito de oração. Então, é uma força. O jejum a que ele se refere é o jejum do pecado. É jejuar o orgulho, a vaidade, as ambições, os vícios, a impureza e todas as coisas condenáveis pelas leis de Deus. Então, estamos em estado de oração e jejum. Eu, por exemplo, não uso a prece para libertar uma pessoa ou uma criança, que se libertam, e até mesmo longe de onde eu me encontro. Por quê? Porque estou nesse estado de oração e de jejum, meus filhos. Então, aí está a força, o poder da oração. Assim nós devemos nos esforçar no sentido de permanecer em estado de oração. Não viver sempre exercitando a oração e não esforçando-se para estabelecer em nós esse estado de oração. Aqui todos vocês vêm, aqui se encontram com essa finalidade de aprender, mas a aprendizagem
deve ser posta em prática. Exercitar as coisas e pô-las em prática. É necessário, é preciso produzir, crescer. Assim é a religião. Entretanto, a humanidade acostumou-se, submetendo-se sempre ao estado humilhante de pedir e viver sempre no pecado, sem nada progredir. Habituam-se a ouvir a palavra do pregador, mas não interessam-se em educar-se com a mesma, faltando seu viver na palavra. Isto é o que acontecia com os discípulos e por isso Cristo clamou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Pois os apóstolos não podiam realizar aquela cura, libertar aquele jovem. Entretanto, como Pedro, por exemplo, ressuscitou mortos, expeliu demônios, curou cegos. E por que o fez com o tempo? Porque naquele momento ele não expulsou o demônio. Por quê? Por que o Cristo disse geração incrédula e perversa? Referente a ele. Pois o Cristo os ensinava, educando-os, preparando-os para que os precedessem a ele, sucedessem ao Senhor nessas realizações. E eles ainda não haviam se educado. Nós temos um exemplo conosco. Pergunta ao Adão Cândido se ele fazia curas antes de ordenar. Pergunta ao Dornelles se ele curava alguém antes de ordenar. Pergunta ao João Virgílio se ele curou alguém antes de ordenar. Então aqui está a confirmação. Isso. Por que não são todos os que realizam essa cura? Precisam educar-se nesse sentido, preparando-se. Agora, o mestre ordena e eles fazem. O mesmo como acontecia com o Cristo. Nós temos ainda muitos casos importantes para que nos revela a verdade e nos comprova o que estou dizendo. Onde estão aqueles que aqui orgulharam-se, envaideceram-se, porque o mestre lhes havia ordenado as curas? Onde estão eles? Onde? Eles continuam? Não. Por quê? Por que fracassaram? Porque desligaram-se do mestre, orgulhosos, e perderam. Entretanto, aqueles que permanecem ligados ao mestre, pela humildade e sinceridade, reconhecendo esse valor, estes permanecem firmes, revestidos de poderes no nome do mestre para essas realizações. Vamos então nos educar, vamos nos preparar para nós termos em nós a oração, para sermos permanentes nesse estado de perfeição, para toda e qualquer realização de caráter cristão. Convidamos a todos neste momento para levantar os seus sentimentos mais nobres à divina providência, para receber um atendimento com passe à distância. Então, nessa hora, se você tiver uma vasilha com água ali para receber a energização também, será muito bom. Convido para que no fechamento deste trabalho de amor, de paz, os anjos de luz, os benfeitores espirituais, aqui se manifestem, enviando a todos as mais ricas bênçãos, saúde, paz,
que tenhamos uma noite abençoada na santa paz. Que assim seja.